Pentateuco é um conjunto de livros carregados de enigmas que se relacionam tanto à questão histórica quanto à questão literária. Na questão histórica, é justamente saber se aqueles personagens lá no passado, Adão, Eva, Abraão, Moisés e tantos outros, se eles de fato existiram ou se são grupos sociais. A outra questão vai no campo literário, porque esse conjunto de narrativas você tem que perceber como se fosse um grande mosaico, um grande tapete ou um grande conjunto de narrativas diferenciadas, de conjunturas diferentes. Um exemplo. Quando a gente toma lá a primeira página do texto do Pentateuco, ou do conjunto, nós nos deparamos com o relato da criação. Logo na segunda página, você tem outro relato da criação. Então ali, quando você tem aqueles dois relatos criacionais, um focando a criação do céu e da terra, e o outro focando a criação da terra, do Adão, da Eva e todo o conjunto do jardim, então nós temos ali nada mais dois grupos diferentes falando da sua visão sobre a origem do mundo, sobre a origem da humanidade. Então você tem ali quase que dois retalhos, dois textos, duas narrativas diferenciadas. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar é as duas versões do Decálogo. Uma está no Êxodo, outra está no Deuteronômio. São nada mais o mesmo texto com colorido, com algum aspecto nas minúcias que dá a diferença entre uma listagem e outra listagem. Claro que os mandamentos são os mesmos, mas nessas duas listagens você tem duas versões. São grupos e lugares diferentes, montando nada mais aquilo que eles concebem como a grande lei dada por Deus. Então, quando você vai ler lá no Êxodo, nas entrelinhas, ele vai colocar a enumeração dos mandamentos, mas ali ele coloca a sua diferença com relação ao outro texto, quando vai explicar justamente o mandamento do sábado. O sábado, no texto do Êxodo, tem em vista a criação, porque Deus descansou no sétimo dia, por isso deve ser lembrado o sábado. No Deuteronômio, ele vai dizer, não, tem que lembrar o sábado, ou guardar o sábado, porque no sábado, ou essa dimensão do sábado, nós somos libertos da escravidão. O povo foi liberto do Egito. Então, a memória do sábado no texto do Deuteronômio tem referência ao próprio Êxodo. A memória do sábado no livro do Êxodo faz referência ao relato da criação. Então isso tudo demonstra que esses textos vieram de lugares diferentes, grupos diferentes, e cada qual com a sua história, cada qual com a sua experiência, cada qual com a sua leitura de fé ou com a sua teologia. Então, aquilo que a gente tem que precisar nesse primeiro momento sobre o Pentateuco. O Pentateuco é um grande mosaico e que amarra ali um grande conjunto de textos, um grande conjunto de experiências, dentro quase que na tentativa de manter e de formar uma grande pintura na teologia, uma grande pintura na sua história, uma grande pintura literária. Então é isso que a gente tem que perceber, o Pentateuco é um mosaico literário, é um mosaico histórico, é um mosaico de experiências.